Nós estamos falando sobre mordomia cristã. E dentro da mordomia cristã, nós já abordamos alguns assuntos importantes. Nós já falamos sobre a mordomia dos recursos, das finanças. Nós já falamos sobre do tempo, a mordomia do tempo. Nós também já falamos sobre a mordomia dos talentos, das oportunidades. E começamos a falar sobre a mordomia da criação no domingo passado. Falamos sobre esse, talvez, que é o assunto que foi colocado num pote polêmico que não deveria nos últimos anos, que é a preocupação com o meio ambiente, com a criação divina. Por muitas vezes, ao longo desses últimos anos, essa pauta foi colocada como uma pauta ideológica, política, mas ela é bíblica antes de tudo. E nós falamos sobre isso, sobre quando Deus mandou a gente cuidar de todas as coisas que Ele fez. E sustentar a terra, cuidar da terra. Isso é um assunto não só de ordem e responsabilidade cristã, mas é um assunto emergencial para todo mundo. Nós vivemos dias difíceis, dias complicados a respeito das crises ambientais que estamos passando. Estamos à porta aí de ter um fenômeno ambiental que está cada vez mais forte, que é o El Niño, e todos se questionam por que a intensidade de fenômenos como esse, que são fenômenos naturais, mas que acabam se intensificando por conta do desequilíbrio ambiental. E isso se torna responsabilidade nossa, porque nós recebemos essa ordem assim que fomos criados. Cuida da tua casa, cuida da casa comum. Né? Nós temos essa responsabilidade. Nos foi dada, nós falamos sobre isso. Nós abordamos esse assunto, sobre que cada problema ambiental, ou cada dilema ambiental que nós vivemos é responsabilidade primeiro nossa, que já fomos redimidos e resgatados para esse time que tem de cuidar do ambiente, tem de cuidar da terra. Então a mordomia da criação é uma agenda nossa. A Bíblia é repleta de passagens que fala sobre o governo e a revelação divina na natureza, na criação. Então, é nossa agenda. Dito isso, eu gostaria de falar hoje mais uma vez, sobre esse tema, só que sob uma perspectiva um pouco diferente. Por isso eu quero contar uma história que talvez faz algum tempo que você não tenha ouvido ela. É uma história que a gente escuta lá quando a gente é pequenininho, no EBD, né? Ou se você não ia para a igreja quando era criança, você escutou depois, que é a história de Jonas. Jonas era um profeta que ele era um profeta conhecido como profeta teimoso. Mas o livro dele é repleto de passagens que mostra como a criação é um grande aliado de Deus junto à sua missão na terra. Então, antes de mais nada, abra sua Bíblia em Jonas. Jonas é um profeta chamado de profeta menor. Significa que ele era baixinho, não. Significa que o livro dele na Bíblia é pequeno. É bem simples. Os profetas menores na nossa Bíblia geralmente ficam na parte final do Velho Testamento, do Antigo Testamento. Então você vai encontrar Jonas aí lá no finalzinho, depois do profeta Amós e antes aí do profeta Miqueias, tá bom? Talvez você vai ter dificuldade, inclusive, de achar o profeta Amós e Miqueias, porque também são profetas menores. Tá bom? Mas se você está com a Bíblia digital, você já encontrou, então você me acompanha aí no capítulo 4, eu vou ler a partir do versículo 10, ok? O Senhor, porém, lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu em uma noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos animais. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Pai querido, obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado por esse tempo que nós temos de aprender e de sermos ministrados por ela. Que o Senhor nos ajude, nos dê entendimento, nos dê revelação, nos dê sensibilidade e compreensão daquilo que o Senhor quer falar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Muitas vezes nós cristãos entendemos a crise ambiental, nós enxergamos a crise ambiental ou cuidado ambiental só como algo que não é problema meu. Mas nós temos visto desde o domingo passado que isso é muito problema meu, é problema nosso. Até porque isso afeta diretamente
a todos nós e a casa que Deus nos deu, que é a terra. No livro de Jonas, nós encontramos um Deus que demonstra cuidado não apenas pelas pessoas, mas também por toda a criação. Toda a criação pertence a Deus. E o livro de Jonas, ele é enfático em pontos importantes. Jonas, ele foi um homem chamado por Deus para uma missão. Então Deus, a primeira coisa que a gente vai ver no livro de Jonas, esse pequeno livro de 4 capítulos, é que você vê ele sendo enviado para uma missão, certo? Deus vai até Jonas e fala para ele, Jonas, vai lá, eu preciso que você pregue para os ninivitas. E a primeira coisa que Jonas faz com essa informação é fugir. Fugir. Sair fora. Se esconder. Se omitir. Dar um jeito de dizer, eles para mim são um problema deles. Certo? É isso. É isso que Jonas vai fazer. Ele vai pegar uma passagem de barco. Eu não sei o que passa na cabeça de Jonas. É interessante que o livro de Jonas, quando a gente estuda no seminário, ele traz muita comicidade, ele é cômico em alguns pontos, por causa desses exageros que ele contém no texto. Então Jonas pega uma passagem para fugir de Deus. É muito interessante e é muito engraçado até o ponto disso. Apesar de que Jonas, quando reconhece isso, ele meio que... Eu vejo que ele meio que coloca uma agenda na sua existência. Eu não tenho tempo para isso, eu vou viajar agora. Vou pegar um barco e vou viajar, eu não tenho tempo para ir lá falar com ninguém. No primeiro momento, você acha que Jonas está com medo. Porque eu e você teríamos medo também. Vou sair daqui para ir falar num lugar. Né? E o povo de Nínive não era um povo muito legal. O povo de Nínive é um povo ruim. Povo ruim. Povo que matava assim, de formas cruéis. Com requintes de crueldade. Né? O povo de Nínive era um povo que não gostava do povo judeu. Era um povo que tinha as suas desavenças. Era um povo rival, assim. Então era um povo que não descia na garganta de ninguém ali, e principalmente de Jonas. Jonas não tinha repúdio daquele povo, mas sabia que era um povo perigoso, que era um povo difícil, que era um povo que não pensava duas vezes em matar seus inimigos de maneira cruel. Então a gente fala assim, Jonas tem medo de Nínive. Tem medo de estar lá em Nínive? Não me parece ser isso, mas Jonas aparece com algum tipo de medo. Ele tem algum medo. Qual o medo de Jonas? Porque eu digo que talvez não seja de Nínive, porque de Deus ele não teve medo. Né? Porque a primeira coisa que ele fez foi entrar num barco e ir para outro lugar que não Nínive. Né? E acontece que esse barco, que estava lá com um monte de homens, que não eram homens que criam no Deus Criador, e que estavam lá, que criam em outros deuses, inclusive, colocaram o Jonas no barco e Jonas foi para o porão e dormiu lá no porão. Certo? E o que acontece lá nesse barco? Bom, Deus envia uma tempestade para o barco. E uma tempestade, assim, de que marinheiros não estavam dando conta. Então pensa assim, não era um povo leigo que estava navegando naquele barco. Era um povo que sabia, fazia aquela rota e que estava enfrentando uma tempestade que diz o texto que estavam prestes a morrer, a sucumbir. Nós vamos morrer, essa tempestade não dá jeito, não para. Era tempestade, assim, daquelas do Atlântico Norte, as piores que existem. Ondas gigantescas, dá medo, céu escuro, chuva. E Jonas dormindo. Novamente a comicidade do texto, Jonas estava dormindo ali no fundo. E aí a galera vai lá e acorda Jonas, fala assim, Jonas, está acontecendo alguma coisa aqui, cara, a gente já clamou, todo mundo clamou ao seu Deus, não deu jeito. Vem também, faz alguma coisa, clama no seu Deus aí. E Jonas tem uma afirmação no texto muito importante que a gente precisa destacar. Ele fala assim, eu sou hebreu. Ele já dá uma carteirada. Eu sou hebreu. E temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Ele fala isso para os caras. Os caras olham para ele e falam assim, você é hebreu, que teme ao Senhor, e o seu Senhor criou o céu, o mar e a terra. Sei, tá, e eu sei que eu estou aqui e eu estou fugindo de Deus. Aí os homens do barco falam, você está fugindo de Deus, o seu Deus, que criou o céu, o mar e a terra, no mar. Né? E aí ele olha para eles e diz, é isso aí.
E aí eles vão, ainda assim, eles têm uma discussão entre eles assim, olha, a gente precisa resolver isso. Aí ele fala assim, não, eu sou o culpado, sou eu que sou o culpado. Eu estou disposto a pagar esse preço. Ele fala, não, calma. Ainda assim, os caras que não são hebreu, que não adoram o mesmo Deus nosso, eles estão preocupados em assim, não, a gente não pode resolver isso matando o cara, não vale. Ninguém vai morrer, gente, ninguém vai morrer, vamos dar um jeito. E aí eles pegam e tiram a sorte. Pegam a sorte lá e vamos tirar a sorte, que era o tal do Urim Tumim na época. E pegam lá e jogam a sorte. E a sorte cai para quem? Para Jonas. Aí eles ainda assim, eles vão falar assim, não, peraí, como é que me joga no mar, vai dar certo. E o lance é que quando eles enfim decidem jogar Jonas no mar, quando Jonas cai no mar, a tempestade para. É um negócio assim, hollywoodiano. Assim. Para. Certo? Aí vem o quê? Um outro personagem importante da história de Jonas, que você com certeza já aprendeu na salinha lá, ou com seus professores. Quem aparece aí agora? Senhor Peixe, né? A gente já sabe que não era baleia, gente, tá bom? Era um peixe grande, tá? E baleia é mamífero. O pessoal cientificando aqui o livro de Jonas. Era um peixe grande. E esse peixe grande vai e faz o quê com Jonas? Engole Jonas. A gente aprende que esse peixe grande aí é um castigo para Jonas. Porque ele fugiu de Deus. Ele devia estar fugindo de Deus, então Deus vai lá e mandar um peixe. Na verdade, o peixe grande, que recebe a ordem do próprio Criador, ele é o livramento de Jonas. Porque Jonas ia morrer naquele mar ali. Então Deus falou assim, não vai morrer, querido. Você não vai morrer. O peixe, pega. E ele pegou. Fica aí quietinho com ele. Imagina o peixe, aquela má digestão de Jonas ali dentro, carregando aquele cara, aquele teimoso, a criação. Ah, bom, eu estou com ele aqui. Vai aqui, não está fazendo. Calma que eu vou dar um jeito. Esse rapaz precisa aprender algumas coisas. Então, olha só, a gente tem aí um Deus completamente aliado à sua criação. Primeira coisa, ele manda o homem. Segunda coisa, ele manda a tempestade, porque o homem não está querendo obedecer. Depois ele manda o peixe para pegar esse homem desobediente. Mais para frente a gente vai ver que ele manda uma planta crescer para fazer uma sombrinha para Jonas. Porque estava quente, porque ele mesmo também manda um vento quente. E depois ele manda o verme que come a planta. Todo mundo, todos esses elementos da natureza da criação, obedece. Deus envia o vento obedece. Deus governa o mar obedece. Deus prepara o grande peixe, o peixe obedece. Deus prepara a planta cresce e obedece. Deus prepara o verme obedece e come a planta. Deus envia o vento oriental quente e o vento obedece. Quem não obedece? A gente. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Jonas nada mais é do que o nosso próprio arquétipo. Essa história é sobre nós. E as nossas teimosias. Achamos, inclusive, que somos capazes de fugir de Deus. Ou tapar os ouvidos, eu não estou ouvindo, Deus não estou ouvindo, não quero ouvir. Porque a gente tem um medo ali que não consegue ainda resolver o problema. A criação inteira está junto com Deus falando assim, vai meu filho, humanidade, vocês precisam aprender. Vocês precisam aprender, precisam cuidar melhor, precisam fazer. Olha só, é assim que obedece, é assim que cuida, é assim que faz. E a gente está ali, não quero saber disso. Até que chega o ponto que Jonas tem que passar 3 dias na barriga do peixe. Essa história é muito, muito divertida. Um dia, 1 hora dentro da barriga de um peixe, você já estava dizendo para Deus assim, pelo amor de Deus, Senhor, desculpe, eu faço o que o Senhor quiser. Mas o Jonas fica 3 dias dentro da barriga. 3 dias. E aí ele faz uma oração, uma das mais bonitas orações que a gente tem registrado no Antigo Testamento. E essa oração fala poeticamente tudo aquilo que Jonas está sentindo no seu coração, né? De arrependimento e tal. Você fala, pronto, aprendeu. Graças a Deus, Jonas. Aí o peixe, ainda bem, Senhor. Ai, por favor, me manda esse bicho embora de mim. E aí o peixe vai lá e vomita Jonas na praia. O Jonas vai lá, provavelmente deve ter se lavado um pouquinho, tirado aquelas algas e tal, né? Aquela coisa. E Jonas tem uma afirmação que se repete ao longo de todo o livro dele.
que é uma afirmação muito própria a mim e você. Ai, Senhor, eu prefiro morrer. Né? Eu quero é morrer, porque eu não aguento. Me tira a vida. Então, ó, Jonas não tem medo de morrer. Jonas não tem medo do que Deus pode fazer com ele, porque ele prefere morrer. O que Jonas tem medo, afinal? O que ele está tão... Né? O que nós temos medo, afinal, disso aqui? O que nos incomoda tanto para obedecer o que Deus está mandando a gente fazer? Que a criação está fazendo direitinho o dever de casa e a gente está aqui, negligenciando. A natureza não é o próprio Deus. Ela não está ali como Deus, mas ela revela Deus e é governada por esse Deus que ela revela. Quando nós destruímos irresponsavelmente tudo aquilo que Deus governa, nós demonstramos desrespeito por sua obra. É como se a gente estivesse ali desrespeitando aquilo que Deus está fazendo e que é aliado dele na missão. A criação existe para glorificar a Deus, ou seja, inclusive nós. Só que tem alguma coisa rebelde nesse caminho que amaldiçoa a criação e somos nós. E essa rebeldia, essa obstinação nossa, é uma coisa inexplicável, que a gente quando lê uma história como essa, a gente fala assim, o que acontece, cara? Que esse cara não pode ir lá falar para o povo, Deus está mandando ele, né? Qual o problema? Vai lá, prega para os ninivitas, será que esse povo, o que acontece? E Deus, então, ele manda Jonas ir lá, e Jonas vai. Diz a Bíblia que Nínive era uma cidade grande, assim, para a época, né, 120 mil habitantes, um pouco mais, mas que demorava pelo menos uns 3 dias para você andar por ela, né? E aí Jonas vai pregar o evangelho, não que não existe o evangelho, vai falar sobre Deus, o Deus da criação, né? O Deus da criação. Vai falar sobre esse Deus ao povo ninivita, vai convocá-los ao arrependimento, para abandonar seus maus caminhos, certo? E ele faz isso em um dia, numa má vontade, correndo. Eu ouvi uma vez o pastor pregando, dizendo que ele falou assim, eu imagino Jonas correndo, pregando, com Deus, tal. Aí parece que vinha um assim, estava o rosto no início da cidade, assim, parado, assim, eu acho que ele falou sobre destruição. Aí mais à frente, estava o Jairo lá na frente, falou assim, ele falou-se conversão, hein? Aí parece que fez um compilado, juntou todo mundo e falou assim, olha, rei, parece que a mensagem é essa aqui, ó. E todo mundo falando, até que chega no rei. O rei, com aquela pregação mal, aquela coisa horrível feita, se converte na hora. Se joga no chão, se veste de pano, né? E fala, olha, todo mundo dessa cidade tem que se arrepender, porque nós fomos negligentes, nós não percebemos o Deus Criador, nós não honramos Ele, todo mundo se veste de roupa de pano, velho, rasgado, e é jejum para toda a cidade em arrependimento, a cidade inteira, inclusive os animais, inclusive a criação. Olha que interessante. Deus dá ordem para a criação, até eles vão entrar no jejum. Se você, Levi, é um turista despercebido e chega em Nínive e está lá, e vê uma vaquinha no pasto, oferece para ela capim, ela vai dizer, está em jejum. Jejum. A criação está em jejum porque nós estávamos aqui vivendo de uma maneira errada. Agora, nós que sabemos da mensagem. E aí, então, acontece aquilo que Jonas não queria. E aí aqui a gente revela o coração de Jonas e a gente entende, então, o maior medo de Jonas. O maior medo de Jonas não era morrer. O maior medo de Jonas não era que Deus fizesse algum, castigasse ele de algum jeito. Qual é o maior medo de Jonas? Qual é o nosso maior medo? É que Deus, com a sua infinita misericórdia, fosse salvar um povo que a gente odeia, que a gente queria ver no inferno. Um povo que a gente queria ver que arder no quinto dos infernos. O medo de Jonas é que Deus, em sua infinita bondade, salvasse aquele povo. Um povo que a gente não gosta, que a gente não quer conviver. Ele fala, eu sabia, Senhor. Eu sabia que o Senhor era bom, era misericordioso, era cheio de amor e que ia se compadecer desse povo. Esse povo nojento. E eu e você somos exatamente isso aqui. A gente morre de medo que Deus traga para a gente aqui dentro da igreja gente que a gente não gosta. Gente que embrulha o nosso estômago. Gente que a gente não queria ver, que a gente quer ver pagar. Que a gente quer ver queimar no fogo do inferno. A gente tem esse medo.
Esse medo de um Deus que justifica, que salva, que é misericordioso, que é bondoso. A gente tem medo de que venha um povo que saiba cuidar melhor da terra e da criação do que a gente, e venha falar para a gente, através dos pecados deles e dos nossos, apontar e revelar os nossos para ele. A gente tem esse medo. A gente tem esse medo. E o pior é que a gente não só tem esse medo, mas a gente faz questão de deixar isso claro. Porque veja que Jonas está com medo de que Deus tenha uma atitude, essa atitude a qual nós somos alvo também. Nós fomos salvos também. Porque é graças à misericórdia e graça e amor de Deus que nós estamos aqui, que nós não somos consumidos, que nós fomos resgatados. Graças à bondade de Deus e à fidelidade dele, nós estamos aqui. E é porque a gente conhece isso, a gente acha que isso tem que ser só para a gente, não para os outros. Mas a gente sabe que Deus não é assim, que nós somos assim, egoístas. E por isso que a criação geme, e por isso que o mundo teme a destruição em massa de tudo que a gente faz, porque nós somos egoístas, nós queremos para o nosso bem. E é por isso, inclusive, que Jonas vai reclamar veementemente, depois da cidade salva, de que uma planta que ele nem cuidou, ele nem plantou, que surgiu de um dia e morreu na noite, por que foi tirada? Que absurdo! Ele ficou mais indignado com a morte daquela planta do que com a destruição em massa de uma cidade inteira e seus animais. Porque nós somos esse tipo de gente, egoísta, mesquinhos, que quer o favor de Deus para a gente. Mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Provavelmente inclui crianças, pessoas vulneráveis. Deus olha para o futuro daquela cidade. Toda a degradação ambiental afeta principalmente os mais vulneráveis. Nós temos falado sobre justiça ambiental. O que é justiça ambiental? É pensar que existe gente que morre de frio. Que morre de frio, gente vulnerável. Que não tem como se cobrir à noite. Existe gente que morre nas chuvas que nós damos graças a Deus que está caindo. E tem gente morrendo com casa inundada, levada, por causa de desequilíbrio ambiental. Mas aquela chuva é boa para minhas plantinhas, o meu jardim. A minha samambaia estava quase sequinha, graças a Deus caiu uma boa chuva. Eu adoro o friozinho, que as pessoas se vestem mais elegantes. As pessoas... ou você e eu? Jonas, esse arquétipo mais horripilante da gente, que quando a gente se coloca diante dele, fala assim, meu Deus, o que é esse homem aqui, gente? Esse homem tá querendo que destrua tudo, esse povo todo, aí você fica, nossa, Jonas, que coisa feia, hein, Jonas? Coisa feia? Você, Rodrigo. A nossa administração dos recursos hoje impacta quem vai vir depois de nós. E a gente está preocupado com quem vem depois de nós? A gente está preocupado que na nossa vez deu bom. Cuidar da criação é um ato de amor ao próximo. E seja lá quem é o próximo. Eu não sei quem é o próximo. Preservar é uma forma de discipulado geracional, por exemplo. Estou cuidando agora para os que vêm depois. Eu nem estou aí. Nem ligo. Meus filhos ainda vão pegar uma fase boa, depois o problema é deles. Eu nem tenho filho. O último a sair apaga a luz. A criação é uma herança que nós recebemos e devemos transmitir. O povo hebreu, ele tinha essa noção de que antes do Deus Redentor, ele existia um Deus Criador. E eles sentavam em voltas da fogueira para falar sobre essa criação. Falar do Deus como cuidou de cada coisa e como chegou até nós. Você quer ver um exemplo importante? Abraão, em Gênesis, quando chega aos 100 anos de idade, ele vai plantar, depois que ele faz uma aliança com os filisteus, povo que também era inimigo de Deus, ele resolve plantar um bosque. Gênesis capítulo 21, se eu não me engano. Isso. Ele resolve plantar um bosque. Ou, na tradução, uma planta, eu tenho um nome tão esquisito que eu até esqueci. Tamargueira que chama.
Não é uma tamareira, tá? Uma tamargueira. A tamargueira é uma árvore que, quando as pessoas plantam, dizem que vão plantar um bosque, porque ela tem... Primeiro que ela é uma árvore, é uma planta que ela demora décadas para poder ter folhas e caules. Ela tem uma raiz muito profunda, muito profunda. Então ela primeiro se preocupa com a raiz dela, o crescimento da raiz dela, para alcançar os lençóis freáticos mais profundos. Depois ela começa a crescer, e aí ela tem folhas, depois os seus frutos são sementes. Sementes que têm pelos que voam mais fácil no vento, porque elas logo se espalham e formam florestas, bosques. E o mais importante, quando ela chega na fase madura, ela produz no seu tronco, quando os insetos vão lá e fincam seus ferrões, suas patas, elas deixam de cair um mel. Esse mel, com o calor do deserto, produz uma espécie de pão de mel, assim, adocicado. Eles chamam de maná do deserto. Olha que interessante. Um alimento. E suas folhas são tão densas e fortes que elas produzem sombra fresca no deserto. Abraão, aos 100 anos, planta esse bosque. Aos 100 anos. Ele não vai ver essa planta crescer. Ele não vai ver isso dar fruto. Ele não vai usufruir nem da sombra. Ele vai morrer e não vai ver. Por que ele está plantando bosque, então? Porque ele sabe que aquilo ali vai ficar para as próximas gerações. É um compromisso. É um símbolo da fé dele nas promessas divinas, do seu compromisso com o futuro. Como essas tamargueiras levam décadas para crescer e dar frutos e plantar, um bosque na região desértica do Negueb, onde ele estava, era um legado de esperança, de provisão e confiança na descendência que ele sabia que viria. É fé. É um ato de fé. Cuidar da criação, investir na criação, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não saiba quem vai estar aqui, é um ato de fé. O coração do problema ambiental é espiritual. É espiritual. O maior problema de Jonas não era ecológico, era o coração dele. É o nosso coração. Ele se importava mais com uma planta que lhe dava sombra e só para ele, do que uma cidade cheia de pessoas e animais e outras plantas. A crise ecológica nasce de uma crise espiritual de egoísmo, de consumismo, de ganância, de indiferença. Eu quero para mim, eu quero para agora, eu quero o que pode saciar agora. Quando o coração se afasta de Deus, a criação sofre e geme. O primeiro problema da criação de Deus foi um problema de âmbito relacional. Quando Deus fez todas as coisas, a única coisa que Deus disse que não era boa era o quê? Que o homem esteja só. Porque quando a gente perde a noção de pluralidade, de companheirismo, de parceria, de amor, de cuidado ao próximo, a gente perde a noção de todo o resto. Se eu não me importo com o outro de mim mesmo, eu vou me importar com quem? Por isso que não é bom que o homem esteja só, ele precisa entender que vai para frente, vai adiante, vai ter gerações que vão depender da sua criação, do seu cuidado com a criação, do seu sustento. Não é bom que esteja só para entender a comunidade que cuida, que preserva, que sustenta. Não é bom que esteja só para entender que não é para ele que as coisas foram feitas, mas para todos nós. E que aqueles que estão em Nínive, que não conseguem nem distinguir da sua mão direita ou mão esquerda, são vulneráveis e precisam dessa mensagem. E parece que eles entenderam primeiro do que o próprio Jonas, que subiu na montanha para poder ver e apreciar a destruição de Nínive de camarote e teve, na verdade, uma frustração gigante. Esse povo está salvo por Deus, resgatado. Não só o povo, mas também os animais. A Bíblia faz questão de dizer os animais. Deus se preocupa com tudo, porque quando a humanidade é salva, é restaurada, a criação também é salva. É um pacote completo. Não dá para a gente desvencilhar uma coisa da outra. Nós somos parte disso. Nós somos parte disso. Tem um filme que eu assisti, que eu gosto muito, que é o Avatar, o primeiro. E ele tem uma metáfora na sua ficção lá, que é aqueles bicho azul grandão lá, que eu não sei o nome, eles se conectam à natureza de maneira fisiológica. Eles sentem a dor da árvore, dos animais sofrendo. Eu creio para mim que quando Deus faz a criação e faz o homem a partir da terra, ele usa da terra, de um elemento criado para fazer o homem, ele está dizendo isso para nós. Vocês têm de ser um com todos, como nós somos. Essa unidade
plural, ela é efetiva quando você é redimido. O livro de Jonas, então, termina com uma pergunta. É uma pergunta que para lá. É o versículo que nós lemos. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive e também dos muitos animais que nela há? A pergunta permanece aberta para cada geração. E a pergunta permanece aberta para nós. É como se o autor do livro de Jonas estivesse dizendo para mim e para você: eu não devo ter compaixão da cidade e dos seus animais? Rodrigo, eu não devo ter paixão da cidade de Campinas e de toda a criação? Por que você está negligenciando a tua missão, a missão que eu dei para vocês? Por que você está se escondendo no seu porão quentinho do navio enquanto as tempestades estão vindo? Porque você tem privilégios e consegue fazer isso e fugir? Porque você não ama as pessoas que estão aí fora? Ah, eles que se lasquem, são eles que estão sujando, eles que estão fazendo. E você, Rodrigo? Qual é a tua responsabilidade nisso? Até quando você acha que pode fugir de Deus? Até quando você, Rodrigo, acha que não é tua culpa, não é tua responsabilidade, você não tem nada que fazer com isso? Deus ama as pessoas, os animais, as cidades, a terra que criou. Por isso que cuidar da criação não é uma distração da missão da igreja, mas é uma expressão da nossa fidelidade ao Criador. O medo de Jonas era egoísta. O medo de Jonas é que Deus fosse um Deus amoroso e bondoso. Hoje eu vejo muita gente falando isso. Ah, as pessoas não conseguem admitir um Deus amoroso. Ah, Deus é amor, mas é justiça, hein? Não, Deus não é justiça, Deus é justo. Deus só é amor. E Ele é justo em ser amor. Entenderam? A sua justiça é graciosa. É graciosa, a sua justiça é em Cristo. Um homem que é Deus encarnado, que morreu por mim e por você. Essa é a justiça de Deus. Um inocente morrendo por um monte de culpados como nós. Essa justiça nos põe na mesa de Jesus. Mas nós queremos justiça do nosso jeito. Nós queremos ver sangue. Porque o sangue de Cristo não é satisfação para nós. Nós queremos ver o sangue dos nossos irmãos. Ah, eles não são nossos irmãos. Se você tem a ousadia de chamar aqueles que Deus chama de filho, de qualquer outra coisa que não de irmão, isso é uma questão sua. Mas você está no mesmo barco, no meio da tempestade, ou dentro de um peixe, que ainda não entendeu o Deus misericordioso e amoroso que te alcançou e me alcançou. O Deus que nos alcança com misericórdia e graça quer alcançar toda a criação. Mas nós queremos justiça, uma justiça que não foi deferida contra nós, mas contra aqueles que a gente não gosta, que a gente tem problema. E negligencia isso em termos gerais. Porque quando eu não consigo amar o meu irmão, eu não consigo amar nenhum pertencente à criação de Deus. Nada. O Deus que enviou Jonas para salvar uma cidade é o mesmo Deus que se importa com as pessoas, os animais e toda a criação que suas mãos fizeram. Deus quer salvar cidades. De nós mesmos. Do nosso egoísmo, da nossa ganância, da nossa negligência, da nossa omissão. Deus já nos apresentou o seu lado criador e, principalmente, nos apresentou o lado redentor. A justiça de Deus nos alcança e nos coloca na mesa da comunhão. E nessa mesa da comunhão eu planto paz e comunhão, eu planto aquilo que a criação deve ser, cuidada e gerida por esse amor divino, que está em nós e é através de nós. Quantos de nós estamos aptos a entender essa missão de cuidar do meio ambiente? O ato de fidelidade de Abraão no final da sua vida foi plantar uma árvore, plantar um bosque. Às vezes a gente acha que esse papo de ambiental é um papo raso que não tem a ver com aquilo que Deus está falando. É muito mais profundo.
Vocês perceberam? É muito mais profundo. Essa terra está sobre o nosso sustento, sobre a nossa mordomia. Não é nossa, foi nos dada. O que nós estamos fazendo? Como estamos cuidando do nosso irmão? Eu disse domingo passado à noite, e repito agora: quando houve a primeira entrega de oferta, o primeiro culto a Deus entre dois irmãos, houve um assassinato entre irmãos. A terra clamou o sangue desse irmão. Deus Pai vira para Caim e fala: a terra está clamando a morte e o sangue do teu irmão. E esse irmão assassino virou para ele e disse: que tenho eu com meu irmão? Que tenho eu com ele? Hoje a gente é confrontado de novo, porque a criação vai de mal a pior por conta da nossa negligência. Porque muitas vezes nós dizemos: que tenho eu a ver com isso? Que tenho eu a ver com eles? O que eu tenho a ver com Nínive? O que eu tenho a ver com... Eu estou fazendo minha parte. Eu não preciso me incomodar com isso. Que tenho eu com meu irmão? Que tenho eu a ver com esses que estão morrendo de frio? Que tenho eu a ver com esses problemas climáticos? Eu tenho minha casa quentinha. Eu tenho ali a minha plantinha, o meu jardim. Tá regando. Meu jardim tem uma palmeira boa ali. Tem uma sombrinha legal. Eu estou bem. Que tenho eu? E aí Jesus prepara uma mesa e fala assim, ó: tem tudo a ver com você. Porque eu vou dar o meu corpo para vocês. Eu vou partir o meu corpo. E esse corpo é um só corpo. E esse corpo são vocês. Esse corpo é parte nossa, é a igreja. E ela é um cuidando do outro o tempo todo nessa mesa. Nessa mesa de comunhão, inclusive, que vai ter gente que vai trair, que vai negar, que vai mentir, que vai abandonar. Mas é a mesa que eu preparei para vocês. É para cuidar um do outro. Foi feita para isso. Porque é por ela também, por essa mesa, que eu derramei o meu sangue. E é esse sangue que faz de vocês um só. É esse sangue que faz de você irmão do outro irmão. É esse sangue que faz com que a terra entenda que agora esse povo aqui é um povo aliado e não um povo inimigo de Deus. É esse sangue. Mas enquanto nós derramarmos o sangue do nosso irmão, esse sangue aqui vai ser negligenciado. Quero chamar aqui quem vai me ajudar nos itens, na distribuição dos elementos. E eu quero dizer para você, você é convidado hoje a participar dessa mesa da comunhão, entendendo esses sinais, esses elementos, esse memorial que fazemos. É sobre cuidar uns dos outros. É sobre a responsabilidade de cuidar daquilo que Deus nos deu. A nossa casa, a nossa vida, a nossa existência, a nossa missão como igreja é partilhar a mesa. E essa mesa está numa casa. Não é uma casa formada de tijolos. É uma casa feita de todo o ecossistema que Deus nos deu. Rios, gramados, plantas, toda a diversidade de animais, árvores, bosques, lagos, mares, florestas. Essa é a nossa casa. E é dentro dessa casa que a mesa da comunhão é colocada. Há muito tempo nós amaldiçoamos essa casa, mas Jesus veio trazer paz e bem. E veio jogar essa maldição no seu próprio corpo. Ele se fez maldito por nós, para que eu e você pudéssemos ter comunhão, para que eu e você pudéssemos ser redimidos e olhar de novo para a criação com responsabilidade, olhar de novo para a terra com cuidado. Se você entendeu essa mensagem, se você é discípulo de Jesus e entende essa missão, você é convidado a participar dessa mesa de comunhão.
Faça uma oração enquanto você espera, perguntando para Deus assim: Senhor, o quanto eu tenho sido negligente com a tua casa? Casa, nosso planeta, aquilo que Deus nos deu para sermos mordomos. Senhor, quanto que eu, Rodrigo, Senhor, tenho negligenciado, Senhor, o cuidado com esta terra. Deus, agora eu faço uma segunda pergunta. Quanto que eu tenho negligenciado, Senhor, o cuidado dos meus irmãos, com os meus irmãos? Onde eu abandonei, Senhor, a ideia de que Ele é minha responsabilidade, de que Ele é o alvo desse amor, dessa graça e misericórdia, tanto quanto eu fui. Onde foi que eu deixei isso para trás, Senhor? Senhor, por que eu me escondo de Ti, Deus? Por que eu tento me esconder nos porões da minha alma? Enquanto as tempestades lá fora atingem meus irmãos, assolam as pessoas ao redor, assassinam gente que eu sou responsável. Porque, Senhor, eu me escondo e durmo com todo este ruído, com toda esta tormenta, eu consigo colocar a minha cabeça no travesseiro e dormir. Porque abandonei a responsabilidade que me foi dada. Porque deixei que meus irmãos morressem por conta de negligências minhas. Porque, Senhor, não desejo misericórdia nem graça para estes que o meu coração repudia. Por que o ódio ainda é o norteador da justiça que clamo? E por que não clamo pela tua justiça ao invés da minha, Senhor? Porque minhas mãos estão sujas de sangue do meu irmão e não o meu coração inundado com o sangue de Cristo? Porque, Senhor, ainda não fui lavado das minhas arrogâncias, do meu egoísmo, que me fazem consumir, que me fazem ser ganancioso ao ponto de usar os recursos que o Senhor dá e não sustentá-los. Usar de maneira negligente, de maneira irresponsável, desperdiçar, Senhor. Por que, Deus? Porque ainda insisto nisso, porque ainda me acho inocente nisso, porque ainda acho que não é problema meu. Por que, Deus? Me ajuda, Pai. Me ajuda a olhar a Tua palavra, ser confrontado, Senhor, pela Tua lei e achar seguro abrigo na Tua graça. Naquela noite o Senhor pegou o pão e disse: esse aqui é o meu corpo, que vai ser dado em favor de vós. Este corpo representa a nossa unidade. Nós somos um só no Senhor. Não há uma pessoa, ser da criação, que não esteja sendo alcançado por esta graça e misericórdia do partir do pão e do corpo. Esta mesa é para você e para mim. Encontramos Jesus e fomos confrontados com uma nova criação. Partam esse pão, como em memória de mim. Este cálice é este sangue derramado pelo próprio Deus por mim numa cruz, para dizer para mim e para você que não é mais necessário derramar sangue algum por justiça. Justiça foi feita em Cristo Jesus. Seu sangue é a nova aliança, é o novo pacto. O que fazemos a partir disso é cuidar uns dos outros, plantar árvores e bosques e florestas, para que gerações e mais gerações desfrutem do cuidado amoroso que esta aliança nos trouxe. Fomos redimidos por um sangue poderoso que nos devolve a casa, um lugar de delícias, para cuidarmos uns dos outros, com amor e graça e misericórdia, a todos sem distinção. Este sangue foi derramado. Tomamos o cálice. Pai, que esta mensagem que chega até nós hoje produza em nós arrependimento, que nos resgate do nosso egoísmo, que nos transforme nesse tipo de discípulo que sabe que precisa plantar árvores para os nossos irmãos. Não é para mim, não é para nós,
É para a sua glória. É para que haja sustento, graça e misericórdia para todas as gerações. Porque assim o Senhor fez para nós. A sua glória, em nome de Jesus. Amém.